pessoal, tudo bem? Eu aqui de volta para fazer mais um exercício para vocês do PAV, que caiu em 2020. Então, prestem atenção. A questão é a seguinte: considere a associação de resistores representado pela figura. Qual a resistência equivalente da associação e o valor aproximado da corrente total do circuito? Letra A, 32 ohm e 3,2 amperes. Letra B, 32 ohm e 6,9 amperes. Letra C, 14 ohm e 0,06 ampere. Letra D, 14 ohm e 15,7 ampere. E letra E, 14 ohm e 1 ampere. Vamos resolver o exercício então, pessoal? Vamos lá. Então está aqui, pessoal, o circuito que foi apresentado. Nós estamos com um circuito que ele é misto, porque ele vai apresentar série e paralelo. Tá, mas como é que eu faço para identificar isso? Sempre a gente tem que seguir o movimento da corrente. Então eu tenho uma DDP, que é o nosso U, de 220 volts. Quando eu aciono esses 220 volts, quando eu coloco na tomada, por exemplo, eu faço a movimentação dos elétrons. Então os elétrons vão andar por onde? Pelo fio. Então o elétron sai daqui, esqueçam que aqui é positivo, aqui é negativo, e ele está saindo, está caminhando. Quando chega aqui, o que ele encontra? O nó, lembram? Quando ele encontra o nó, o que acontece com a nossa corrente? Ela se separa. Vem uma parte para cá e outra parte para cá. Bom, se tem divisão de corrente, é um circuito paralelo, certo? Só que observem aqui, quando a corrente vem por aqui, eu tenho meu I total, quando ela chega aqui, ela vai se dividir. Eu vou chamar de I1 e eu vou chamar de I2. Então, observe, este I total se separou e eu tenho I1 e I2. Então, agora eu vou analisar. Pessoal, observem essa corrente aqui. Ela está passando aqui, ela está vindo para cá e está passando aqui. O I2 que passa no resistor 9 ohm e que passa no resistor 3 ohm é a mesma corrente. Se é a mesma corrente, o que eu tenho? Circuito em série. Bom, agora, o que eu faço? Eu junto esses dois resistores, eu faço o resistor equivalente e vou juntá-los. Então, primeira parte, resistor equivalente da resistência. Vamos numerar, né? Então, vou botar R1 aqui, R2 aqui, R3 aqui, R4 e R5. Então, eu vou pegar o resistor 2 e o resistor 4. Então, se é série, o que eu vou fazer? R2 mais R4. A minha resistência equivalente vai ser o valor do R2, que é 9, mais a resistência 4, que é 3. Minha resistência equivalente é 12 ohm. Achei a primeira resistência equivalente entre 2 e 4. Achando a primeira resistência, o que eu faço? Eu vou juntá-los em uma resistência só, que é a resistência equivalente. Vou redesenhar o meu circuito. Agora eu vou colocar aqui, para ficar uma melhor visualização, poderia colocar em qualquer lugar, o resistor equivalente que vale 12 ohm. Esse vale 12 também, esse vale 4 e esse vale 4. Observem que a gente já diminuiu o primeiro circuito, já tornamos ele menor. O que eu tenho que fazer? De novo, a corrente. Tem que fazer análise da corrente. A corrente sai daqui, passa pelo resistor de 4 ohms e ele encontra um nó e se divide novamente. Se a minha corrente se divide novamente, é porque eu tenho um circuito paralelo.
Observe que a corrente que passa aqui não é a mesma que passa aqui, certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui um circuito paralelo. Agora, eu vou achar a resistência equivalente entre o resistor 3 e o resistor 2,4. Perfeito? Se ele é paralelo, eu vou usar qual fórmula? Eu posso usar 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, quantos R's eu tiver. Mas existem outras maneiras, por exemplo. Eu posso fazer resistência equivalente quando eu tenho dois resistores. Eu faço R1 vezes R2 divididos por R1 mais R2, certo? Ou eu faço resistência equivalente de de R sobre N. Por quê? Quando é que eu vou usar essa fórmula aqui? Nós já vimos no outro vídeo. Quando eu tiver resistores iguais. Observem que se eu usar esta fórmula aqui, eu não preciso fazer o mínimo múltiplo comum. Então vai ficar mais fácil para mim. Então vamos lá. Vamos escolher essa de baixo aqui. Então agora eu vou achar a resistência equivalente deste paralelo. Vou colocar R sobre N. Tá, mas que R? Ora, o valor deles não é 12, então meu R vai ser 12. Quantos resistores nós temos? 2. Então a resistência equivalente é igual a 6 ohms. Tá, mas que resistência equivalente é essa? 2, 4 e a 3. Tudo bem? Vamos juntar esses dois aqui. Então, o meu desenho vai mudar. Certo? Quem é este 6 ohm aqui? É este aqui. É estes dois que eu coloquei aqui. Observem que eu tinha um circuito com duas malhas. Agora eu tenho uma. Então, o que eu vou fazer? Tenho um novo circuito? Vou fazer o caminho da minha corrente. A corrente vem por aqui e faz toda a volta sem se dividir. Se a corrente não se divide, não se separa, o que eu tenho? Série. Então, a resistência equivalente de todo o meu circuito vai ser R1 mais a junção deste aqui, que eu vou chamar de R2, mais o R. Então, a resistência equivalente vai ser igual a 12 mais... Não, perdão, eu já fiz o 12 ali. A resistência equivalente vai ser 6 mais 4 mais 4. Resistência equivalente vai ser 6 mais 4, 10, mais 4, 14 ohm. Ok? Resistência equivalente já resolvida. Então, a letra A nós já resolvemos. Letra B. Qual é o meu I total? Não podemos esquecer a primeira lei de Ohm. Que diz o quê? Que a DDP é igual a resistência vezes I. Na realidade, a lei de Ohm vai me dizer que o resistor é a razão entre a DDP e a corrente. Mas eu também posso achar a corrente. Então, eu vou dizer que a corrente vai ser a minha DDP sobre o meu resistor. E eu quero saber a minha corrente. Então, eu vou dividir a DDP, que é 220 volts,
pela resistência equivalente, que é 14. 220 divididos por 14 vai dar em torno de 15, alguma coisa. Se eu não me engano, vai ser 15,7 ampere. Então, vamos ver se a gente acha esta resposta, observando, então, o nosso exercício, nós temos a letra D, que diz que é 14 ohm e 15,7 ampere. Então, questão letra D. Pessoal, não esqueçam de dar um likezinho e curtir a nossa página e assistir os nossos vídeos. Até a próxima!